Boa noite a todos. Dando início à nossa audiência pública contra o fechamento da vara do trabalho da cidade de Lagoa Vermelha. Inicialmente gostaria de fazer a leitura do requerimento escrito que tramitou na Câmara de Vereadores, número 10 de 2022, saindo por manifesto da mesa diretora e tendo apoio de todos os demais vereadores. Os vereadores que abaixo subscrevem nos termos regimentais, após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência para que seja enviado ofício para o governador do Estado do Rio Grande do Sul, TRT da 4ª Região, TRT4, e Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, para manifestar-se contra o fechamento da Justiça do Trabalho em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. A justificativa, sendo a Justiça do Trabalho que atua neste município, é de suma importância para que os trabalhadores dessa cidade postulem suas demandas trabalhistas. Em caso de fechamento da referida vara trabalhista, acarretará transtornos para os trabalhadores, o qual terão que se deslocar a outro município que ficará responsável por tal jurisdição. Sendo assim, pede-se uma nova análise dessa proposta ou ideia para que ela não se concretize e mantenha a vara do trabalho na cidade de Lagoa Vermelha na ativa. Então, para conhecimento e para a gente poder ter o rito da nossa audiência pública, gostaria de chamar o presidente da OAB, o senhor Dante Del Castelli, para que faça o pronunciamento no plenário, para que a gente tenha conhecimento aos demais integrantes. Quero aproveitar também, agradecer a presença de todas as entidades, meus colegas vereadores e representações da nossa cidade e região. Obrigado, Gabriel, pelo espaço aqui nos dado, né? Não posso deixar de iniciar a nossa manifestação, então, parabenizando a todas as mulheres aí pelo seu dia, né? Que essa data também sirva aqui para que cada vez mais possamos reafirmar o quão importante são as mulheres, não só para o desenvolvimento de uma sociedade em geral, em todos os seus meios e junto às suas famílias, mas da importância que ela tem dentro dos espaços que ela ocupa. Passando a isso, queria dar, então, uma boa tarde a você, nosso senhor presidente em exercício dessa casa, Gabriel Vieira. Boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde aos representantes dos sindicatos, sejam eles sindicatos dos empregadores, sejam eles os sindicatos dos empregados. Boa tarde também aos representantes da vara do trabalho, né, de Lagoa Vermelha, que aqui se fazem presente. E aqui eu faço uma menção em específico e especial ao oficial de justiça, o Luiz Fernando Lourenço Guimarães, que nesse ato está representando a doutora Paula e, consequentemente, o Tribunal Regional da 4ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, até porque recebemos a informação há pouco que a doutora Paula ficou impossibilitada de comparecer ante a problemas de saúde de seus familiares. Tá bom? Também queríamos agradecer e desejar uma boa tarde aos advogados e às advogadas e à minha diretoria que aqui se faz presente, e a população em geral, afinal está sendo transmitido e ela também faz parte dessa audiência pública. É com enorme satisfação que viemos a esta tribuna para esclarecer, agradecer e buscar apoio. E aqui devemos esclarecer o que está ocorrendo com a nossa vara do trabalho de Lagoa Vermelha. E tantas outras Brasil afora. Afinal, são 69 varas no total, e dentre essas 69, 9 no Rio Grande do Sul estão na iminência de serem extintas. Não vão mais existir. Afinal, nem mesmo poderão ser transformadas em posto, apenas a sua extinção. Em meados de 2021, foi editada uma resolução pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é um órgão administrativo, sediado em Brasília e vinculado ao Tribunal Superior do Trabalho,
onde essa resolução foi dada o número de 296 de 2021, que de maneira brutal tem entre seus critérios a possibilidade de extinção de algumas varas. Como já dito, 69 varas especificamente neste momento. E dentro desses critérios existe um principal, que nada mais é do que um critério numérico, matemático, que define a existência ou não de uma vara do trabalho simplesmente pelo número de processos que nela existe, sem se ater a tudo que existe em torno de uma vara do trabalho, e muito menos ao momento em que vivemos e que foi editada essa resolução, que é um momento de exceção, no meio de uma pandemia, e logo após uma reforma trabalhista, que é de conhecimento de todos que esses são fatores cruciais para que ocorra a diminuição de demandas trabalhistas e também em toda a esfera judicial. Os critérios são baseados unicamente em números, Gabriel, unicamente em números, onde se somam os processos de todas as varas existentes no TRT4, que contempla o Estado do Rio Grande do Sul, né, o TRT4 contempla o Estado do Rio Grande do Sul, e a soma de todos esses processos das varas se divide pelo número de varas existentes, assim chegando a uma média buscada, então, pelo famigerado artigo 27 da Resolução 296 de 2021. Recebemos essa notícia com surpresa e também há muito pouco tempo. Em razão do prazo para que esse cálculo da média fosse feito pelos TRTs, que encerrou no dia 31 de janeiro desse ano. Sendo que a partir daí, tivemos notícia, e fomos noticiados, inclusive pela Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha, que esta cidade e mais 8 do estado não atingiram a média ou a meta imposta por essa resolução. E aqui é algo interessante que hoje, em conversa até no gabinete do presidente em exercício Gabriel, a doutora Liange colocou e me chamou a atenção que o tribunal, ao invés de parabenizar aquelas varas que diminuem, e quando eu falo aqui tribunal, falo Tribunal Superior do Trabalho, ao invés de parabenizar aquelas varas que diminuem a quantidade dos processos nele existente, porque, afinal, nessas comunidades está sendo aplicado os direitos trabalhistas de maneira salutar, vão acabar com essas varas. Essas varas vão ser punidas, ou seja, aquela que tem menos processo vai ser extinta, ou tem a possibilidade de extinção. A extinção de uma vara de trabalho como a nossa tem prejuízos enormes de caráter financeiro, diretamente para aqueles que dependem dela como reclamantes e reclamados. Pois com a extinção, esses reclamantes e reclamados necessitarão percorrer enormes distâncias, gerando custos que antes não estavam no seu planejamento financeiro. Também existe o prejuízo financeiro no caráter social, onde determinadas quantias fixadas, em muitos casos, que eram destinadas para benefícios das cidades que compõem a vara do trabalho, deixarão de existir. Pois é notório que para onde for direcionado esses processos de Lagoa Vermelha ou da vara do trabalho de Lagoa Vermelha, que pode ser, em caso de extinção, Passo Fundo, Vacaria e Erechim, temos a certeza absoluta que é para lá que vão esses recursos que hoje eram destinados para o Hospital Municipal, para a APAI, para a APECAM, entre outras entidades assistenciais do município. Ainda quanto a esses prejuízos financeiros, indiretamente, perde e muito
a cidade de Lagoa Vermelha. Afinal, são pessoas de mais de 20 municípios que se deslocam até aqui. E aqui, em Lagoa Vermelha, se alimentam, utilizam da estrutura hoteleira e também do comércio em geral, para aproveitar o dia em que se necessitou fazer o deslocamento para uma audiência na Vara do Trabalho. Embora com a concretização da inauguração do prédio da Vara do Trabalho, a qual nos deu um alento, enquanto comunidade jurídica, para que não mais passássemos por isso, porque outrora já estivemos aqui pedindo ajuda dessa Câmara Legislativa, do Poder Executivo e de toda a sociedade em geral, para que mantivéssemos a Vara do Trabalho em Lagoa Vermelha, que já correu o risco, sim, de ser extinta ou transformada em posto naquela época. Achávamos que essa construção iria passar a nunca mais existir essa possibilidade. Mas foi em vão aquela construção, inclusive pelo valor que ali foi empregado. Para que vocês tenham conhecimento, aquele prédio, ele custou, e isso não sou eu que estou dizendo, tem um estudo feito pela própria Vara do Trabalho e, enfim, Portal da Transparência, custou mais de R$1.800.000 para construir aquele prédio. Sem falar na doação do terreno que fora feito pelo Executivo Municipal. E que, pasmem, e acreditem vocês que ficou aberta ao público por apenas 2 semanas. Isso ocorreu, essas 2 semanas, antes da inauguração, porque uma vez ela inaugurada, no dia seguinte, ela recebeu uma resolução, uma imposição do próprio Tribunal de Justiça, em razão da pandemia, para que se fosse fechada o atendimento ao público. Então, esse valor que ali foi aplicado é de um prejuízo financeiro enorme, não só para os cofres públicos, mas para a população em geral. Afinal, o dinheiro que está ali é público, o dinheiro que ali foi alocado e até o momento não foi utilizado como deveria ser, e recebemos essa notícia. Também é de deixar claro que a Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha é a maior da jurisdição do TRT 4, o que contempla uma lacuna antes aberta e que hoje está resolvida para os jurisdicionados desses 20 municípios que fazem parte dela. E com isso é a certeza de que o direito dos empregados e empregadores está sendo amparado na sua essência naquele local. Nesse momento que nos deixam subir aqui à tribuna, agradecemos esses espaços que nos têm dado por essa Casa Legislativa, pelo Executivo Municipal, pela receptividade da Vara do Trabalho, para os representantes dos sindicatos que ontem estivemos em conversa junto à sede da OAB, aos apoios recebidos de todos, como já dito, os sindicatos, Poder Executivo e Legislativo, e de todas essas cidades, afinal, oficiamos a todas essas cidades para que dessem as suas moções de apoio. Sabemos que somente com a união de forças de todos é que vamos ter elementos para dar um corpo ainda maior à justificativa necessária para a manutenção desta Vara do Trabalho. Para que o TRT 4, que está em total sintonia com a manutenção dessa Vara do Trabalho e de todas as demais do Rio Grande do Sul,
e que certamente o Guimarães vai informar vocês na fala dele, vai colocar a posição do tribunal, e que temos esse alento, vamos dizer assim, que temos o tribunal ao nosso lado. Isso tudo nos dá esperança, por saber que não estamos sozinhos, mas ao mesmo tempo nos deixa aflito, pelo fato de que essa resolução, ou seja, da extinção ou não da vara do trabalho, deve ocorrer até o final deste mês de março. Enquanto isso, a OAB do Rio Grande do Sul e também a subseção de Lagoa Vermelha, mas em específico a seccional, já mantivemos contato com o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e também com o presidente do presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Inclusive, já recebemos moção de apoio da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Oficiamos, como eu disse antes, a todos os municípios que fazem parte dessa vara do trabalho para que emitam suas moções de apoio. Estaremos sexta-feira junto à sede da Associação dos Municípios do Nordeste, a AMUNOR, em Sananduva, a qual o nosso prefeito, Gustavo Bonotto, é o presidente. E nesse dia estará participando e teremos a presença do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o desembargador Francisco Rossal, estará presente nesse ato, para ele ouvir todas as comunidades representadas ali por seus líderes. E, por fim, estaremos em mais uma audiência pública que vai ocorrer junto à seccional da OAB do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no dia 14/3/2022, às 10 horas, onde faremos uma forte manifestação e movimentação para a manutenção não só da vara do trabalho aqui de Lagoa Vermelha, mas sim de todas as demais 8 varas passíveis de extinção do Estado do Rio Grande do Sul. E lá contaremos com a presença de inúmeros líderes, dentre eles toda a bancada política do Estado do Rio Grande do Sul existente em Brasília. Viemos aqui, nessa casa, e na frente de todos vocês, pedir apoio no que tange aos sindicatos, através de suas federações, no tocante ao poder público, com todos os políticos que vocês tenham acesso, com as entidades civis, para todos os seus contatos mais importantes, para que consigamos vencer essa batalha. E uma vez vencida essa batalha da manutenção da vara do trabalho, possamos iniciar uma nova luta. A luta da revogação do artigo 27 da Resolução 296 de 2021. Pois caso não haja essa revogação, estaremos aqui ano que vem, quiçá no outro, ou quem sabe, ano que vem não estaremos mais aqui pela extinção da nossa vara. E já estará extinta. Esse artigo 27 da resolução é o causador desse critério matemático, pois é um cálculo baseado na média de processos de todas as varas existentes no âmbito do TRT, onde aplicado a cada ano, como ele mesmo se refere, buscando os últimos 3 anos, fazendo com que, em pouco tempo, somente existam varas do trabalho em grandes centros, como Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre, falando do nosso estado, inexistindo as demais, como a de Lagoa Vermelha e outros municípios ao redor. Pois a cada ano que se passe e a cada vara extinta, a média desses processos vai aumentar.
e, consequentemente, mais varas do trabalho não vão atingir essas metas, esses números, e serão extintas. E, por fim, presidente Gabriel, já me estendi demais aqui, mas dizemos com todas as letras que o prejuízo da extinção da vara do trabalho não é somente para a comunidade jurídica de Lagoa Vermelha e região, mas sim de toda a sociedade, que passará a ter a justiça afastada da sua comunidade no âmbito regional. Portanto, mais uma vez, solicito e clamo a vocês o apoio de todos, sem exceções, de todas as bancadas, independente da ideologia política. O momento é de nos unir. O momento é de mostrar força que Lagoa Vermelha e toda a região tem para mostrar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que a manutenção da vara do trabalho é a decisão mais acertada e correta, para não serem estes órgãos agora citados os causadores do afastamento dos direitos trabalhistas dessas 20 comunidades que fazem parte da maior jurisdição do TRT 4. Muito obrigado, presidente, e ficamos à disposição de todos para responder algo ou alguma dúvida sobre a vara do trabalho após a manifestação dos demais colegas. Muito obrigado, presidente da OAB de Lagoa Vermelha, Dr. Dante Del Castello. De imediato, passo a palavra, representando a excelentíssima juíza Paula, o Dr. Guimarães, representando a Justiça. Bom, a vantagem de falar após o presidente da OAB local é que facilita muito a minha fala, porque ele já trouxe muitos dos elementos para os quais eu me preparei para falar esta noite, né? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a doutora Paula, ela gostaria muito de estar presente aqui hoje, mas o marido dela teve um problema de saúde grave. Hoje à tarde, em Passo Fundo, ela teve que ir às pressas para Passo Fundo, né? Ele encontra-se hospitalizado, inclusive. Então, cabe a mim, né, fazer essa manifestação em nome da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha. Uma boa noite a todos e todas, né? Antes de mais nada, eu não posso me furtar a parabenizar as mulheres presentes pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns. Eu gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando esta respeitosa Casa Legislativa, que com suas lutas, postura e iniciativa, tanto enobrece a nossa querida cidade de Lagoa Vermelha. Também aproveito para cumprimentar a mesa diretora, composta pelo presidente da Câmara, senhor Gabriel Vieira, na pessoa do qual estendo os cumprimentos a todos os demais vereadores em exercício e suplentes, né, pelos quais, tenham certeza, eu nutro a mais profunda admiração e respeito. Feitos os cumprimentos iniciais, eu gostaria de dividir a minha fala, até para fins didáticos, em 3 momentos, quais sejam: o que está acontecendo, quem perde com isso e o que se pode fazer. Vamos lá. O que está acontecendo? Em 25 de junho de 2021, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, publicou a resolução número 296. Esta dispõe que os tribunais regionais do trabalho, como é o caso do TRT4, devem elaborar um plano de tratamento das unidades judiciárias consideradas com baixa movimentação processual. Em 26 de janeiro de 2022, ou seja, há pouco mais de 40 dias, o CSJT
divulgou uma relação com diversas varas do trabalho espalhadas nos mais distantes estados da federação e que teriam tido, durante o período pandêmico, é bom que se diga, baixa movimentação processual. Do TRT de Porto Alegre, 9 varas do trabalho foram parar na Berlinda, dentre as quais está a Lagoa Vermelha. Destas 9, é bom que se diga novamente, Lagoa Vermelha é a que tem mais processos, tendo sido ajuizados, durante o triênio pandêmico utilizado pelo CSJT, cerca de 1.800 processos. Repito, 1.800 processos. Não é pouca coisa, não. Com apenas mais 50 processos por ano, Lagoa Vermelha nem estaria na mencionada lista. Enfim, é fato que as pessoas precisaram ficar em suas casas durante a pandemia, o que fez diminuir o ajuizamento de Lagoa Vermelha. E, como resultado, a vara do trabalho corre hoje o risco de extinção. É um risco real, pessoal. Então, vamos para a segunda parte. Quem perde com isso? Quem perde caso a Justiça do Trabalho saia efetivamente de Lagoa Vermelha? Eu começaria respondendo com outra pergunta. Quantas instituições federais existem em Lagoa Vermelha? Confesso que não sei ao certo. De cabeça, eu só me lembro da Justiça Federal do Trabalho e da Agência da Receita Federal. Certamente, perder qualquer uma delas seria um retrocesso para o município. Imaginemos, primeiro vai uma, talvez depois a outra é levada para a vacaria, depois alguns órgãos estaduais eventualmente também saiam, e a cidade entra em uma espiral de perda de importância, com a consequente diminuição dos repasses governamentais. Não é interesse isso. Todos nós lutamos por uma Lagoa Vermelha cada vez mais forte, com cada vez mais serviços estaduais, municipais e federais, disponíveis aos seus moradores. Jamais o inverso. Quem mais perde com a saída da vara? A jurisdição de Lagoa Vermelha abrange, como bem disse o nosso querido presidente da OAB, nada menos do que 20 municípios, chegando até a fronteira de Santa Catarina. Certamente todos os trabalhadores, todos os empresários, os advogados, as entidades de classe, todos os moradores desta imensa porção norte do estado também irão perder, na medida em que terão que se deslocar para cidades longínquas, fazendo com que o custo seja maior, tanto para ajuizar uma ação, quanto para se defender de uma. Então, é de interesse geral de todos a manutenção desta unidade judiciária. Quem mais irá perder? Aqui vou apresentar para vocês, em primeiríssima mão, algo que quase ninguém sabe. Lá na unidade existe uma pasta de controle de desfazimento de bens da União, pela Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha. Esta pasta foi iniciada há quase uma década. Só para ilustrar, apenas na primeira folha, temos 15 computadores que foram doados para instituições de importância em Lagoa Vermelha. Ao longo de quase 300 folhas que contém essa pasta, temos computadores, monitores, no-breaks, material de escritório, como mesas, cadeiras, estantes, gaveteiros, bens que foram doados para o reaparelhamento, sabe de quem? Da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, do Lar da Menina, até para a Prefeitura de Lagoa Vermelha já doamos bens. Quer um exemplo? A própria impressora profissional que está na Secretaria de Educação foi hoje uma destas doações, né? Então, várias instituições que têm importância para a nossa comunidade também se beneficiam, ainda que indiretamente, da presença da Vara do Trabalho na cidade de Lagoa Vermelha. Nunca fugimos de nosso compromisso social. Quando a pandemia começou, a Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha foi uma das primeiras instituições a disponibilizar dinheiro em espécie ao Hospital São Paulo, para que este atendesse aos necessitados da pandemia. Da mesma forma, no final de 2021, presidente Gabriel, com a anuência do Ministério Público do Trabalho de Caxias do Sul,
a Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha disponibilizou quase que R$150 mil para a PAI da cidade, para que esta pudesse trocar todo o seu telhado por aluzinco e se livrar definitivamente das goteiras, né? Além de viabilizar aos alunos atendidos os projetos de ecoterapia, jiu-jitsu, judô, consultas médicas com profissionais de Passo Fundo, entre outras, né, coisas que foram viabilizadas para a PAI. Nos próximos meses, inclusive, mais uma verba vai ser recebida pela PAI, que provavelmente vai possibilitar o tão sonhado projeto de escolinha de futebol da PAI junto ao Lagoa Futsal. Enfim, em apertada síntese, a cidade como um todo perde caso a unidade local da Justiça do Trabalho seja extinta. Conforme o combinado, vamos ao último dos 3 pontos. Eu também não quero me alongar, né, para que eu consiga passar essa mensagem da maneira mais adequada possível, né, para a compreensão de todos sobre a seriedade do assunto que está sendo aqui tratado. E o que podemos fazer, né? Muito pode ser feito. Desde julho de 2021, existe uma comissão interna da Vara do Trabalho, que monitora a situação e desenvolveu um estudo para ser apresentado ao tribunal sobre a importância econômica, social e política da manutenção da Vara do Trabalho. A juíza titular, doutora Paula Silva Rovani Weiler, encontrou o presidente do TRT4, como foi antecipado aqui pelo presidente da Ordem, desembargador Francisco Rossal de Araújo, e ambos estão empenhados pela manutenção da vara. É vontade do tribunal que nenhuma das 9 varas do trabalho corra algum risco de extinção. A OAB Subseção Lagoa Vermelha, Subseção Sananduva e Subseção São José do Ouro têm sido um grande parceiro nessa luta. Diversos advogados da cidade, eu vejo vários aqui conhecidos, né? Incluso o presidente da OAB, o Dr. Dante Dal Castelli, não tem medido esforços para ajudar, assim como o próprio presidente da seccional da OAB, Dr. Leonardo Lamacchia. Todos estão empenhados. A Prefeitura de Lagoa Vermelha também tem empreendido seus esforços e uma moção de apoio será tratada diretamente na próxima reunião da AMUNOR. E o que mais se pode fazer? Bom, a esta altura, após apresentar o problema e quem perde com ele, eu poderia sugerir que esta respeitosa Casa Legislativa, com toda a sua tradição e peso, que tanto enobrece a nossa cidade, também aprove uma moção de apoio à manutenção da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha. Era isto, senhor presidente e ilustres vereadores. Muito obrigado, doutor Guimarães, representando a meritíssima Paula e desejando melhoras ao seu esposo. Quero informar a plateia que temos água e café aqui ao lado, então se sintam à vontade. Representando o Executivo Municipal de Lagoa Vermelha, chamo o senhor Paulo Montovani. Presidente Gabriel, em teu nome quero cumprimentar todos os vereadores, em especial a vereadora Flávia, representando a bancada feminina, aproveitando para cumprimentar todas as mulheres por essa data hoje, Dia Internacional da Mulher. Gabriel, primeiro eu vou cumprimentar a nossa Casa Legislativa pela iniciativa desse trabalho de audiência pública, de podermos estar reunindo aqui os advogados, enfim, lideranças da nossa comunidade, para falarmos dessa importante pauta. O prefeito Bonotto, em virtude de um compromisso, não pôde estar presente, mas pediu que viesse trazer uma atualização. Embora, doutor Dante, o campo político, nesse momento, ele seja de moção, seja de apoio, existem algumas tratativas realizadas em termos principalmente de AMUNOR, que são extremamente importantes e que a expectativa que os prefeitos da nossa região têm são bastante positivas. Hoje, felizmente, o prefeito Gustavo esteve numa emissora aqui da cidade falando a respeito desta reunião, que os doutores já anteciparam, que acontece na sexta-feira, e posterior a esta reunião, além de prefeitos já se manifestando, lideranças da nossa região, não necessariamente só de Lagoa Vermelha, também se solidarizando, e muitos deles pedindo para que pudessem acompanhar a reunião de sexta-feira, que vai ter a presença do doutor Francisco. No dia de ontem, o prefeito esteve na abertura da Expo Direto em Não Me Toque,
e principalmente, não é costumeiro dele participar da abertura, acabava indo sempre durante a semana, no entanto esteve na abertura em virtude de uma grande presença de lideranças, no qual ele aproveitou a oportunidade para levar essa manifestação, Gabriel, e esse pleito da comunidade regional aqui. E talvez uma das mais importantes conversas ontem, Dante, foi com o nosso Eduardo Bonotto, presidente da FAMURS. O Bonotto está inclinado já a essa situação, que não atende só a nossa região, mas todas as outras regiões, e já nos anunciou de antemão que está criando uma comissão dentro da FAMURS, para que também possa ajudar nesse sentido de buscar o apoio para que a gente mostre, através, obviamente, do campo da FAMURS, que são as forças políticas, que são as lideranças, os prefeitos, enfim, os próprios deputados que também estão engajados nessa causa, pudessem fazer essa articulação. Então, ontem também foi muito positivo esse retorno através do Bonotto, que até o mês de julho vai presidir a FAMURS e está também encampando essa luta. E uma seguinte conversa muito positiva ontem, onde nós aproveitamos para entregar um ofício, é a secretária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, a ex-senadora Ana Amélia Lemos, que já estava ciente desta situação, porque outras varas já haviam contatado com o seu gabinete no sentido de que essa demanda pudesse ser encaminhada para que houvesse uma moção por parte da Secretaria de Relações Federativas Internacionais e do próprio governo do Estado. Ela nos informou que o governador está numa missão internacional, assim que retornar é um dos primeiros assuntos que ela vai tratar com ele, para que através da Secretaria de Justiça também possa ser encaminhado uma moção de apoio ao não fechamento das varas do trabalho. E o principal, hoje, durante a tarde, vereador Gabriel, ela esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, onde também levaria um pedido para que a própria Câmara dos Deputados pudesse, através de quem o presidente Arthur entendesse, auxiliar nessa demanda. Então, em termos de Amunor, qual o doutor Dante falou, o prefeito Bonotto hoje representa a Associação dos Municípios aqui do Nordeste, também está encampado para que nessa sexta-feira, com a presença do doutor Francisco, todos os prefeitos, as suas respectivas equipes, as lideranças, Gabriel, e aqui até eu quero fazer um pedido especial que a gente possa, através da Avenor, que é a Associação dos Vereadores, também buscar essa articulação junto a todas as câmaras de vereadores nesse sentido, que a gente possa se manifestar. Então, para ser breve, tanto em relação aqui ao Poder Executivo, como as ações junto à Amunor, que é a nossa associação, e principalmente a FAMURS, que é a Federação dos Municípios, a administração, assim como o prefeito, está encampado nesta luta de buscarmos, através do meio político, que é o que mais compete nesse momento, o que mais é possível auxiliar, buscar essas moções de apoio nesse sentido de auxiliar e que a gente possa brevemente poder estar celebrando essa vitória que é a manutenção da vara do trabalho. Muito obrigado e mais uma vez, presidente, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Paulo Mantovani, representando o Executivo Municipal. Falando em nome da mesa diretora da Câmara de Vereadores, eu, Gabriel Vieira, irei fazer um breve pronunciamento. Boa noite a todos, mais uma vez, pessoal. Inicialmente, quero desejar a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres. Quero dizer a todas as entidades que é um orgulho muito grande recebê-los aqui na Casa do Povo e dizer que nós compartilhamos do mesmo sentimento. Não podemos permitir que feche a vara do trabalho. Estamos falando de direitos, estamos falando dos nossos trabalhadores, estamos falando de sociedade. É chegada a hora, colegas vereadores, da união, citada pelo presidente Dante muito bem. A união para que nós, vereadores, possamos, através dos nossos deputados estaduais, através dos deputados federais, unir moções de apoio para evitar o fechamento da vara do trabalho. Deixamos de lado as ideologias partidárias e que, nesse momento, a certeza no olhar de cada um de nós para que a gente possa lutar pelo trabalhador da cidade de Lagoa Vermelha e, consequentemente, da região de Lagoa Vermelha. Abrangimos mais de 20 municípios,
a nossa responsabilidade é muito grande. Teremos a certeza futura que tudo irá dar certo, com muita fé e dedicação. Contamos mais uma vez com o apoio de todos e agradeço a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Chamo agora de imediato o meu colega vereador da bancada do PDT, o vereador Ranieri Bosa. Boa noite, presidente Gabriel. Flávia, em seu nome saudamos a todas as forças políticas femininas aqui presentes. Presidente Dani, presidente Dante Guimarães. Mulheres, em primeiro lugar, uma saudação muito especial e dizer que não apenas o dia de hoje, mas os outros 364 dias também pertencem a vocês. No que diz respeito à atuação política da bancada do PDT, a gente só gostaria de reforçar que essas pautas sempre foram comuns e que desde o período que se falava em reforma trabalhistas e outras ações que, por consequência, acabam criando o contexto no qual estamos, a nossa bancada em nível local, estadual, federal, sempre foi muito atuante. Pelo que, mesmo sendo minoria nas forças políticas nacionais, nós estaremos trabalhando junto a essas forças partidárias para que possam movimentar todas as instâncias possíveis para poder atender esses pleitos que vocês nos encaminharam. Portanto, se houver qualquer uma outra demanda, além destas já postas, nós estamos à disposição e já estamos fazendo contato com as nossas bases políticas para poder dar o retorno que a nossa comunidade precisa e merece. Obrigado. Muito obrigado, vereador Ranieri Bosa, da bancada do PDT. E em seguida, chamamos o vereador Juarez Lorenzon, da bancada do PDT, também para fazer seu pronunciamento. Boa noite, presidente Gabriel. Uma homenagem especial a todas as mulheres. A nossa história do trabalhismo no Brasil já está na nossa índole, né? A defesa dos trabalhadores, a defesa do Estado, para que a gente tenha um Estado mais democrático e onde todas as pessoas tenham acesso. Mas nós vivemos num momento muito delicado. E aqui fala a força política. Nós teríamos que estar hoje com o comércio aqui, com os serviços, a toda a comunidade, porque a perda, como o senhor relatou, doutor Dante, vai ser uma marca nas comunidades e a desassistência dos nossos trabalhadores que mais precisam e terão que se deslocar. Além disso, nós teremos um prejuízo enorme, porque essas 20 cidades que vêm para a Lagoa, hoje mais de 120 mil pessoas vão ficar alijadas do processo de acesso ao trabalho, que é a função do Estado. Cada vez mais nós vemos um país usando a seguinte terminologia: agora tem que ser um Estado mínimo. Mínimo para eles. Para nós é o máximo da desigualdade social, do desrespeito social, da falta do Estado perante as comunidades, principalmente as do interior, que mais precisam dessa mão. O Estado tem que ser a mão para socorrer as pessoas. O Estado não pode ser a madrasta que tira das pessoas que mais necessitam esse serviço que faz parte da Constituição, é da índole, é do nosso ser humano, nós temos acesso, dividir o trabalho e que as pessoas menos favorecidas tenham acesso a esse trabalho. A gente vê que as categorias dos magistrados, dos advogados, têm uma grande participação do seu trabalho calçado em cima dessa área de trabalho. Essas 120 mil pessoas que vêm do interior e as nossas, conforme os dados dos municípios, esses 20 municípios, eles trazem para a Lagoa dinheiro, receitas, eles vêm para o comércio, eles compram aqui, o comércio vive dessas pessoas, o serviço vive dessas pessoas. E quando as pessoas acham que alguém tem que tomar uma atitude, as consequências nós vamos medir mais tarde, né? Então aqui é uma disputa de força política, que é o desmanche do Estado e a colocação do Estado mínimo que privilegia poucos e exclui diretamente os trabalhadores.
Muito obrigado e estamos na luta pela bandeira do PDT. Muito obrigado, vereador Juarez Lorenzon, da bancada do PDT. Chamo o senhor para fazer seu pronunciamento, o senhor Gentil Paz Bueno. O meu boa noite a todos e a todas, Só principalmente... Senhor Gentil, só baixe um pouquinho seu microfone, por favor, para ficar registrado. Muito obrigado. Principalmente hoje, que é o Dia das Mulheres, que as nossas companheiras, dia a dia, das nossas casas. Então, um abraço a todas as mulheres que estão presentes aqui. E o meu boa noite é o Gabriel, que está dirigindo esse trabalho. Cumprimentando ele, cumprimento todos os vereadores presentes aqui. Obrigado. Comunidade lagoense. Eu vou fazer uso da palavra bem rápido. No caso, hoje eu estou presidente do PT de Lagoa Vermelha. Então, o PT sempre esteve na linha de frente da defesa do trabalhador. Isso é uma pauta nossa, né? Então, não tenham dúvida quem está aqui nos assistindo e quem está pela internet aí tudo. A gente sempre esteve nessa linha. Então, não é difícil para nós uma pauta dessa. Então, nossos deputados estão acionados para defender o trabalhador lá na Câmara Federal. Já está tudo. Então, é uma defesa que vai ser certa. E eu estou à disposição da comunidade lagoense no que for preciso. Se não tiver outro jeito, se for preciso a gente ir para a rua, a gente vai. Tá? Para defender o trabalhador, a comunidade lagoense. E todos os municípios que pertencem a essa vara do trabalho. Obrigado. Muito obrigado, senhor Gentil Paz Bueno, presidente do Partido dos Trabalhadores. Passa a palavra o vereador Márcio Marques, da bancada do DEM. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Então, meus parabéns a todas as mulheres presentes, Flávia e as demais que estão aqui na plateia, internautas que nos acompanham, presidente Dante, da UAB, também. Acredito que nós, da bancada dos democratas, como eu já tinha conversado com o Dante, eu acho que foi uma notícia meio de surpresa para ele e para todos. No dia que aconteceu essa notícia, entrei em contato com o Dante para tirar umas dúvidas e me colocar à disposição no que precisar para não fechar a vara do trabalho. Então, eu só quero aqui deixar o meu registro, que o que tiver ao meu alcance, como já falei para o Dante, estou à disposição, e demais também, alguém que precisar alguma coisa, sempre estou à disposição aí para ajudar. Acredito que Lagoa Vermelha abrange esses 20 municípios aí, a vara, e com certeza vai prejudicar muitas pessoas. Então, acredito que a força de tudo e de todos vai ajudar, com certeza, no final das contas, não fechar essa vara aí. Então, obrigado a todos pela presença também. Obrigado. Muito obrigado, vereador Márcio Marques, da bancada do DEM. De imediato, chamo o vereador Valdir Pomate, da bancada do PTB. Presidente Gabriel, demais vereadores, em teu nome, Flávia, quero saudar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Em teu nome, presidente Dante, saudar teus colegas todos aqui. E também dizer que é uma luta, né? Tudo é uma luta, presidente. Foi uma luta para instalar, para a construção do prédio, para a doação do terreno, e hoje é uma luta para que não feche, infelizmente. Mas eu tenho certeza que com esse apoio que vai ter a nossa região toda, como o presidente Dante falou, a nossa região perde muito. A nossa cidade vai perder. Porque tem gente que não tem a noção do que representa 20 municípios vindo para cá. Movimenta o nosso comércio, movimenta a cidade, enfim. Vocês têm a gente tem uma noção por ter passado ali 20 anos na Secretaria de Saúde viajando, principalmente Passo Fundo. Passo Fundo é um centro hoje, por causa dos 60 e poucos municípios, ou mais, que vão para lá. A questão de saúde em nós, a vara do trabalho é muito importante. Veja bem, como o senhor citou aqui, se nós tiver aqui a Erechim,
Tem pessoas que já têm dificuldade para se manter aqui, calcule ir lá. Muita gente vai deixar de entrar com uma ação, alguma coisa aí. Todo mundo vai perder. Os advogados perdem, a cidade perde, a comunidade perde. Enfim, dizer para vocês que a gente já esteve junto em outras lutas, eu continuo junto, já também já estou em contato com algumas das minhas lideranças, né, hoje aqui no Estado, principalmente com, hoje, nosso secretário do Turismo Santini, é uma das pessoas que eu mais tenho contato, deputado Franciscon, e mais alguns aí. Então, diz assim, que a bancada do PTB, só eu, né, só eu, mas estamos aí. Com certeza, alguma coisa a gente sempre pode ajudar e me coloco à disposição também para alguma coisa que for preciso. Quero ver se o vereador Gabriel convoca os vereadores para que nós vá nessa reunião de sexta-feira. Acho que em Sarnduva é muito importante, na Munora, onde vai ter uma representatividade muito grande, tá, dos 20 municípios, eu acredito até mais, porque tem mais gente interessada em que não feche a nossa vara do trabalho. Então seria isso, eu me coloco à disposição, a bancada do PTB também, juntamente com os meus. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Valdir Palmachi, da bancada do PTB. Não temos mais nenhuma pronúncia a ser feita. Eu gostaria de chamar novamente o presidente da OAB, Dr. Dante, para que, se possível, alguém tenha alguma dúvida, que possa ser sanada. Deixo aberto, então, para a plateia de alguma entidade que ainda não se manifestou e que se deseje fazer o uso da palavra e algum questionamento. O presidente da OAB, Dr. Dante, está à disposição. Estou à disposição, presidente Gabriel, e me faço da ajuda, se necessário, do Guimarães e do pessoal da Vara do Trabalho também para esclarecer aquilo que eu não consegui para vocês aqui. Mas estou à disposição de vocês para alguma dúvida. E também gostaria de deixar registrada a participação dos internautas também, que se sintam à vontade para fazer os questionamentos e que passaremos aí para o nosso presidente da OAB, consequentemente. E agradecendo também a participação deles. Dr. Rômulo. Ei. Peço a gentileza, Dr. Rômulo. Pode, por favor, fique à vontade. Perfeito, Rômulo. Como tu bem colocaste, até, não sei, né, para ficar registrado, não sei se pegou a fala ou não do Dr. Rômulo, mas ele fala a questão da importância da manutenção da vara para os empresários. Eu não utilizei aqui, em razão do tempo, mas em todas as manifestações que eu fiz na rádio, nas rádios, acabei utilizando desse exemplo, e sim, é uma perda muito grande, muito mais, eu dizia nos exemplos, para o empresário do que para o próprio empregado. Por que disso? Porque o empregado, apesar dele estar com as suas dificuldades financeiras em razão da perda do emprego ou de uma situação a qual atinge o seu direito trabalhista e com isso faz com que ele tenha uma situação financeira um pouco mais delicada, ele terá apenas uma única ação judicial. Ele vai fazer um esforço para resolver o seu problema. Afinal, uma ação judicial para qualquer pessoa é um problema, né? E o empresário, esse sim, ele pode ter 10 empregados que ajuizem ações trabalhistas. Ele vai ter que se deslocar, se essa vara do trabalho não exista mais em Lagoa Vermelha, 10 vezes ao município ao qual foi redirecionado os processos. Ele vai ter que ceder um funcionário dele 10 vezes para ir a esse município, 10 alimentações, quem sabe hotel,
o risco da estrada. Enfim, são prejuízos enormes ao empresário que vai ter que desembolsar valores mensais ao seu funcionário para deixar à disposição dele para que seja preposto numa audiência trabalhista, ao invés de estar produzindo dentro da sua empresa. Então, acredito eu que o maior prejudicado de tudo isso possa ser, sim, nos termos financeiros, obviamente, e direcionados a cada um, o empresário muito mais prejudicado do que o empregado. Obrigado, Rômulo, pela lembrança e acredito que devo ter esclarecido. E só uma lembrança, presidente Gabriel, que me veio à cabeça. Esses 20 municípios, e a gente falava com o conselheiro Giovanni, que é nosso conselheiro estadual da OAB, e com o Dr. Sinclair, quando da Assembleia que fizemos na sede da OAB na semana passada, na segunda-feira, semana passada, né? Agora me é tanta... foi sexta-feira, né? Sexta-feira. Quinta, enfim. Tanto, a gente está tanto imbuído nessa questão da vara do trabalho, tem tantas atividades que eu acabei me embaralhando aqui, mas a gente estava conversando e é um problema essa vara do trabalho de Lagoa Vermelha que atinge mais de 4% dos municípios do estado. Nós temos hoje 400 e poucos municípios, 20 municípios, dá mais do que 4%. E veja que 4% num total aí é muita gente, é muito município. O impacto é muito grande para uma região. Então, chega a ser, e aqui fiquei feliz quando nos foi manifestado a informação de que chegou pelo Paulo Mantovani, que vai chegar até o nosso governador, porque não é, apesar de ser Justiça do Trabalho, Justiça Federal, o fechamento dessas 9 varas é um problema do Estado. Os outros estados brasileiros também têm esse problema. Mas nós aqui temos que mostrar essa união e temos que nos unir para que esse problema seja, inclusive, conduzido pelo governo do Estado. E aqui estão vocês, lideranças políticas, que podem fazer chegar até o governador essa manifestação. Né? E também já faço o convite para todos os vereadores e demais pessoas que tenham contato direto com a nossa bancada política, que se façam presente, essas lideranças políticas, lá na OAB, na sede da OAB, dia 14 de março, agora segunda-feira, às 10 da manhã, para a nossa audiência pública, para demonstrar esse apoio, o qual vai dar o corpo, como a gente falou, de todos esses estudos, porque obviamente as demais varas também fizeram os seus estudos, vai dar o corpo para que o presidente do Tribunal Regional do Trabalho possa justificar pela manutenção dessas varas do trabalho. Muito obrigado, presidente. Passamos a palavra para o vereador Juarez fazer a sua pergunta. Alô. Doutor Dante, essa decisão é uma decisão técnica ou é uma decisão política? Para nós, o que nos chegou até OAB é uma decisão técnica baseada na resolução 296 de 2021. Como essa resolução foi criada, não é do nosso conhecimento. Né? A única coisa que a gente sabe é que foi criada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, onde é um órgão administrativo que envolve os órgãos que fazem parte da Justiça do Trabalho, né? Como Ministério Público do Trabalho, TST, Tribunais Regionais do Trabalho, enfim. Todos subordinados ao ministro. Todos subordinados aos seus tribunais e aos seus órgãos de... Mas está em cima o ministro. Acredito que
vai chegar um ponto que o ministro da Justiça é o chefe de todos, né? Obrigado. Mais alguém da plateia, alguma entidade que gostaria de fazer alguma pergunta ao presidente da OAB? Tem alguma entidade que gostaria de fazer algum pronunciamento que ainda não foi feito? Da parte dos internautas, nós também não temos nenhuma manifestação. E acredito que após o silêncio da plateia, a gente possa se encaminhar para o encerramento da nossa audiência pública e também já caracterizando para conhecimento de todos que nós emitiremos uma ata da nossa audiência pública para se juntar à moção de apoio junto à OAB e às demais entidades para que se una a força necessária para evitar o fechamento da vara do trabalho na cidade de Lagoa Vermelha. Por gentileza, doutor Dante. Mais uma vez, então, muito obrigado, presidente Gabriel. Obrigado aos vereadores pelo espaço aqui nos dado. Obrigado ao Guimarães, aqui representante da vara do trabalho, mas extensivo a todos os servidores e a juíza doutora Paula, pela parceria que estamos formando e formamos aqui pela manutenção. E obrigado a todos os demais líderes sindicais e de todos os segmentos que nos prestaram esse apoio e vão nos prestar esse apoio, que é fundamental para que nós possa manter aquilo que foi arduamente conquistado lá atrás. E não podemos perder agora. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor Dante. O representante da meritíssima doutora Paula, o senhor Guimarães gostaria de fazer uma consideração final? Presidente Gabriel, eu gostaria apenas de dizer e de reforçar que a Justiça do Trabalho está aberta, né, que está com as portas abertas para todas as pessoas que precisarem, todo mundo que quiser também tirar alguma dúvida, precisar de alguma coisa referente a este tipo de assunto. Nós estamos lá, estamos juntos com esta comunidade. Os meus colegas estão aqui no fundo e todos trabalham, né, na Justiça do Trabalho. Eu acho que não há interesse de ninguém, não só interesse político, né? Eu fico até muito feliz num país como o nosso, a gente vê tantas manifestações de apoio de todos os partidos, né? É uma pauta, como bem disse o presidente Dante, pluripartidária, né? Dada a importância para a cidade da manutenção dessa vara do trabalho aqui, né? E da importância para todos esses 20 municípios que compõem a jurisdição. Então, nós reforçamos a nossa luta, nós estamos juntos com a OAB local, com a Câmara dos Vereadores, com a Prefeitura, com a AMUNOR, com quem quiser seguir conosco nessa trincheira, né? É uma verdadeira batalha, mas estamos esperançosos que tudo caminhe bem, né? Principalmente pelas manifestações políticas, né? Que têm mostrado um total apoio a essa ideia, né? Essa manutenção da vara do trabalho. Então, gostaria novamente de agradecer a oportunidade, em nome de todos os meus colegas, agradecer aqui a presença de todas as pessoas que vieram aqui, que se disponibilizaram a vir aqui tratar de um assunto tão importante. Gostaria de agradecer especialmente a você, presidente Gabriel, por botar isso em pauta, por permitir que essa discussão chegue dentro do Legislativo. Afinal, o Legislativo é a casa do povo, está aqui como ouvido, né, dos clamores sociais. Então, eu gostaria de agradecer a todos e vamos lá, né, Dante? Vamos lutar pelo melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guimarães. Aos meus colegas vereadores, alguma consideração final? Vereador Ranieri? Não? Os demais colegas, não? Mais alguém que gostaria de fazer alguma consideração final? Paulo Montovani, representando o Executivo. Então, pessoal, conforme dito anteriormente, iremos emitir uma ata dessa reunião da audiência pública, hoje, dia 8 de março de 2022, com apoio maciço de todas as entidades lagoenses e da região, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, apoiando o não fechamento da vara do trabalho de Lagoa Vermelha. Neste momento, declaro encerrado a audiência pública e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todos.